Bom dia, amigos. 7 horas do dia 21 de fevereiro de 2025. Estamos no capítulo 28 dos nossos 90 dias de esperança. Hoje, psicologia da caridade. Vamos dando as boas-vindas para nossa querida Edna Miranda. Edna, seja muito bem-vinda, que Jesus a envolva. A Edna depois vai nos contar como é que ela chegou até os trabalhos do Instituto Ser. E Bom dia, Eleonora. Você está me ouvindo bem? estamos ouvindo bem. Que ótimo. Eu estava tentando conectar pelo notebook e liguei pelo celular e agora eu não consigo desligar o celular. Mas a gente já mutou ali o celular e agora nós vamos. Ficou ótimo pelo computador essa imagem. Ficou melhor mesmo, é. Bom Eu dia, vou fazer a Eleonora. prece então de abertura e já passo a palavra para você. Nós vamos dando bom dia à nossa sexta-feira, nos envolvendo nessa energia de realização, nessa energia de conclusão de Oi? ciclo, aonde nós elevamos o nosso pensamento ao alto e recebemos de Jesus, da sua esfera de trabalhadores no bem, a gratidão por esta semana. Tantas lutas, tantos conflitos, tantos questionamentos, mas sim, amigo mestre, nós perseveramos no bom combate, na luta sobre nós mesmos, perdoando, vigiando e amando. Que nesses tempos de tribulação, quando as dúvidas nos alcançarem, lembremos das bem-aventuranças de Jesus e subiremos com ele ao monte, recolhendo do alto a inspiração necessária, a força, a tranquilidade para descermos para a vida comum e lá sermos as cartas vivas do Evangelho. Agradecemos por essa semana inteira, agradecemos por cada irmão que aqui conosco amanhece nos 90 dias, a todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube, que nesse dia se sintam amparados e gratificados por a sua luta no caminho do bem. Que assim seja. Agora sim, bom dia, Edna. Assim Nos conte seja. da onde você fala, todos os trabalhos que você está conosco no Instituto Ser e como é que foi a leitura deste capítulo para você? Bom dia, amigos. Bom dia, Eleonora. É uma alegria muito grande estar participando desse estudo. Eu falo de Passos, Minas Gerais. Eu sou mineira. E, a leitura desse capítulo foi muito interessante, porque quando você me falou sobre o estudo e o convite, eu falei, tá, eu vou lá escolher o tema. E eu sempre gosto de temas desafiadores, que eu possa estudar um pouco e compreender sobre outros prismas, sobre outras visões. E vi lá a psicologia da caridade. Mas eu não imaginava que o texto me traria um- uma das mais belas parábolas
que eu considero do Evangelho de Jesus, né? O bom samaritano. Foi a primeira parábola que eu tive contato quando eu frequentava a Igreja Católica, né? Foi a primeira que eu prestei muita atenção, que eu compreendi muito bem. Então, e hoje eu tenho outros conhecimentos, né? E outras compreensões, outros entendimentos dessa parábola. Muito bem. E Emmanuel, ele começa essa parábola, né, esse texto, a psicologia da caridade, nos trazendo o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, uma das falas de Jesus: Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. E no capítulo 11, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele completa: amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem a nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então, eu vou ler, né, vou ler o texto, né? Vou ler o texto inteiro e depois nós vamos comentar. Provavelmente não existe em nenhum tópico da literatura mundial figura mais expressiva que a do samaritano generoso, apresentada por Jesus para definir a psicologia da caridade. Esbarrando com a vítima de malfeitores anônimos, semi-morta na estrada, passaram dois religiosos, pessoas das mais indicadas para o trato da beneficência, mas seguiam de largo, receando complicações. Entretanto, o samaritano que viajava vê o infeliz e sente-se tocado de compaixão. Não sabe quem é, ignora-lhe a procedência. Não se restringe, porém, à emotividade. Para e atende. Balsamiza-lhe as feridas que sangram, coloca-o sobre o cavalo e conduz-o a uma hospedaria, sem os cálculos que o comodismo costuma traçar em nome da prudência. Não se limita, no entanto, a despejar o necessitado em porta alheia. Entra com ele na vivenda e dispensa-lhe cuidados especiais. No dia imediato, ao partir, não se mostra indiferente. Paga-lhe as contas, abona-o, qual se lhe fora um familiar, e compromete-se a resgatar-lhe os compromissos posteriores, sem exigir-lhe o menor sinal de identidade e sem fixar-lhe tributos de gratidão. Ao despedir-se, não prende o beneficiado em nenhuma recomendação, e no abrigo de que se afasta, não estadeia demagogia de palavras ou atitudes para atrair influência pessoal. No exercício do bem, ofereceu o coração e as mãos, o tempo e o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Deu de si o que podia por si, sem nada pedir ou perguntar. Sentiu e agiu, auxiliou e passou. Sempre que interessados em aprender a praticar a misericórdia e a caridade, rememoremos o ensinamento do Cristo e façamos o mesmo. Olha,
é profundo essa análise, essa reflexão que Emmanuel nos traz, de uma profundidade que nos toca assim a mais profundo, o mais profundo de nossa alma. Eu fiquei muito preocupada, né, em falar sobre esse texto, porque quem, quem sou eu para interpretar Emmanuel, né, dessa reflexão que ele nos traz. Então, eu fiquei assim um mês, né, assim estudando esse texto e eu encontrei eu fui inspirada, né? Fui buscar essa inspiração num livro de Joana de Ângeles para comentar esse texto, porque Joana, ela tem esse perfil de tratar da doutrina, dos ensinos de Jesus com esse veio psicológico, né? Então eu fui buscar no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, psicografado por Divaldo Franco, está no capítulo 21 desse livro, intitulado Luz da Caridade. E ela começa comentando assim: amar é dever de todas as criaturas, e ninguém se pode eximir de fazê-lo. Esse amor deve ser incondicional, chegando à totalidade como experiência de autoiluminação e de autolibertação. Então, aqui nesse trecho, ela já começa a desenvolver o que a caridade pode fazer em nós, nos iluminar e nos libertar das sombras, né, que habitam em nós. Ela analisa na parábola do bom samaritano os personagens, o homem caído, começa com ele, começa primeiro com o doutor da lei, mas ela deixa o doutor da lei lá para o fim, para analisar o caráter, a intenção, né, a pequenez desse doutor da lei. Ela começa a falar do homem. Jesus não o identifica. Então, o homem é qualquer pessoa que esteja no nosso caminho. Vejamos que o bom samaritano descia de Jericó para Jerusalém, né? Saía de Jericó para Jerusalém. E, e esse samaritano, Jesus o coloca como nós, somos nós, a nossa caminhada, onde nós estamos, né? E aí, pela nossa caminhada, nós vamos encontrando diversas pessoas, e algumas com muitas dificuldades, outras muito postas, muito bem na vida, outras muito adoecidas. Nós vamos encontrando essas pessoas que a gente muitas vezes não enxerga, né? Foi o caso do sacerdote e do levita, que o viram, passaram de longe, mas Jesus não se incomodou nessa fala, né, nessa parábola, em falar do sacerdote e do levita. Ele falou duas frases sobre esses dois personagens. Passou um sacerdote que passou de largo, veio o levita e passou de largo também, ou seja, passou longe. Foram as únicas frases que Jesus falou sobre o levita. Mas ele fala do samaritano. E quando ele fala do samaritano, Jesus é pródigo em falar todo o bem que o samaritano fez. E do homem caído, dos ladrões, dos malfeitores, Jesus só cita o ocorrido. Não estava na pauta de Jesus
disseminar na mente do doutor da lei, para quem ele narrava essa parábola, o mal. Ele não se preocupou, não era a pauta de Jesus. A pauta dele era falar do bem, era plantar na mente do doutor da lei o bem e não o mal. Então, por isso, ele não criticou nem o sacerdote, nem o levita, e muito menos ele criticou os ladrões. Jesus não fala nada sobre eles, não temos notícia. Mas ele fala do samaritano, ele fala da hospedaria, ele fala do hospedeiro, o hoteleiro, que buscou, né, que acolheu, né, que ficou lá responsável pelo homem caído. Então, essa parábola é um modelo, né, de amor que Jesus vem nos ensinar. E quando ele fala sobre o samaritano, né, quando ele fala sobre o homem caído, ele fala assim, a Joana de Ângeles faz a seguinte reflexão: o homem caído e espoliado é alguém que o maltrata e desconsidera, e que, por sua vez, o deixaria aos abutres e à morte sem qualquer sentimento de culpa, caso a situação fosse oposta. Então, Jesus coloca o homem caído como se ele estivesse no lugar do samaritano e o samaritano fosse o caído, né? Jesus começa, e Joana de Ângeles faz essa reflexão de nos colocarmos um no lugar do outro, né? E aí ela fala do samaritano que condoeu-se, viu-se a si mesmo abandonado e vencido, né? Machucado, ferido. Ele reconheceu no outro a imagem e a semelhança de Deus, porque seu irmão, embora ele não o considerasse como irmão, tomado de compaixão, socorreu-o e deu-lhe socorro, seguindo a pé, protegendo-o de qualquer tombo, a fim de amparar em uma hospedaria. Esse trecho em que ela fala que o bom samaritano, o samaritano, né, que ia de Jericó a Jerusalém, ela diz que ele foi tomado de compaixão. Eu assisti uma palestra do Dr. Haroldo há um tempo atrás, bastante tempo, sobre o bom samaritano. E ele traduziu do Evangelho para o português da seguinte forma: ele foi movido de compaixão. O Dr. Haroldo disse isso, que o bom samaritano foi movido, está aparecendo agora? Ai, desculpa. Foi movido de compaixão. E movido de compaixão, ele fez o seguinte comentário: Deus nos move. A misericórdia divina nos move. Então, o bom samaritano ficou pleno de compaixão, pleno da misericórdia derramada por Deus, porque um filho de Deus estava caído, um filho de Deus. Um de seus filhos estava necessitado, e Deus ajuda os homens através dos próprios homens. Então, ele moveu aquela pessoa que tinha condições e que estava conectada naquele momento, né, com a divindade. E aí, ele levou o homem caído para uma hospedaria. Joana faz a seguinte consideração sobre essa hospedaria: ela pode ser considerada psicologicamente como um símbolo feminino. É a ânima
o amor da mãe que alberga no seio o filho cansado e necessitado de proteção, recolocando-o no ventre e o sustentando. Ali, ante a exigência do hospedeiro, representação inevitável de ânimos, o estrangeiro remunera-o convenientemente, atendendo-lhe ao ego e afirma que mais pagará quando do retorno, caso o enfermo gaste além das contas, além daquilo que ele deveria ter acertado. Então, ela considera que há uma harmonia psicológica profunda na parábola que nos encanta, concedendo um caráter de integração num conteúdo perfeito. Então, se é verdade que estamos todos sintonizados uns com os outros, e se vivemos na Terra numa espiral, atraindo para nós os semelhantes, atraindo através da lei de causa e efeito, né, todos aqueles que convivem conosco, bons ou maus, nós estamos integrados. Então, é essa análise, dessa harmonia que ela fala, dessa integração de nós, né? E a sombra do hospedeiro cede lugar à claridade do bem, porque ele confia no estranho. Olha, eu trabalho num hotel, eu sou hoteleira. E essa passagem me esclareceu tanta coisa. E se chegar alguém, isso mudou algumas atitudes. E se chegar alguém lá e olha, aconteceu tanta coisa esses dias por conta dessa parábola, tantas coisas foram acontecendo. Se alguém chega lá com um homem caído, né? Nós temos os processos. Não, olha, pode hospedá-lo, mas tem um hospital aqui ao lado, o hospital da Unimed, por favor, leve-o lá. Eu vou acompanhá-lo até o hospital. Eu não vou deixar aquela pessoa né, doente, precisando de cuidados, hospedada no hotel. E nós tivemos um caso muito interessante. Um dos nossos hóspedes desceu e disse assim para mim: Dona Edna, eu chamei o SAMU. Tem um dos nossos funcionários que não está passando bem, mas eu acho que ele bebeu. Eu falei: oh, meu Deus, eu vou lá no apartamento, eu posso ir lá? E chamei o recepcionista, porque era um homem, né, para ir comigo. E cheguei lá, o rapaz realmente estava passando muito mal, mas não tinha sinais de embriaguez. Aí eu disse: não, não cancela o SAMU, não, vamos socorrê-lo. E aí veio o SAMU, eu acompanhei o técnico olhou e falou: olha, nós vamos levá-lo para o pronto atendimento. Eu preciso de alguém para acompanhá-lo? Eu posso disponibilizar alguém? Aí o rapaz falou: não, senhora, não precisa. Eu vou deixar o telefone da minha mãe, a senhora liga para ela, para mim. Eu falei: perfeitamente. Esse rapaz foi, eu vim embora preocupada com ele, fiz a prece a favor dele. E no outro dia, eu preocupada, e aí, gente, o rapaz voltou da UPA, eu fui no apartamento, bati na porta, conversei com ele, me coloquei à disposição, liguei para o chefe dele, que é de Belo Horizonte, e o chefe dele falou assim para mim: olha, dona Edna, senhora, por favor, tudo que ele precisar aí, a senhora atenda-o, e depois a senhora me manda a conta. E eu disse assim: meu Deus, ai meu Deus, nesse momento eu sou o hospedeiro, né? Então isso foi dignificante. Então assim, eu vivi a história assim, né? Muito, eu confiei no patrão dele. Então, eu fui na farmácia, peguei a receita, né? Nós vimos o remédio, a medicação. Falei para a copeira que se ele não conseguisse descer, que era para ele. Estamos terminando, viu, gente? Pedi que a copeira falasse: só leve o café no quarto, né, até ele melhorar, e assim foi.
E aí, esse era o hospedeiro, a conexão que a gente faz com os outros, né? E aí, nesse sentido, a claridade da caridade nos melhora por dentro, faz com que nós sintamos assim prazer, prazer em servir, prazer em atender. Mas o doutor da lei, Joana de Ângeles, o considera aquela pessoa que inferior, inferior moralmente, apertou Jesus, testou Jesus, não se preocupou com a própria condição moral. Ele era incapaz de sentir aquela caridade, aquela claridade interior e foi lá perturbar Jesus. E nós hoje também sofremos as forças contrárias, né? Por que que você vai dar esmola? Ele é viciado em drogas. Por que que você vai, né? Por que que você dá dinheiro? Por que que você faz isso? E o óbolo da viúva, que só tinha aquelas moedinhas e que Jesus nos relatou também. E aí ela finaliza assim: a parábola do bom samaritano é um poema da mais profunda psicologia do mestre para com a humanidade, que após ouvi-la conscientemente, nunca mais poderá ser a mesma, tornando-se necessário a cada indivíduo atender aquela orientação de Jesus. Vai e faze o mesmo. Porque fazer o mesmo, estar no lugar do outro, fazer o que o samaritano fez, é auxiliar-nos, é libertar-nos de uma forma nobre, sermos livres das sombras que nos prendem ainda a esse planeta, nos prendem à consciência ainda imperfeita, às nossas imperfeições. Era sobre isso. É sobre isso a parábola do bom samaritano. Desculpe se eu extrapolei um pouquinho. Que lindo, Edna. Até a Maria Amélia comentou aqui, você foi convidada a viver as palavras da sua lição. É, foi mesmo. E Foi mesmo. isso nos enche de esperança, né? Como que esse capítulo nos enche de esperança? Porque eu vou falar isso também, acho que na segunda-feira, né? A gente sempre achou que a esperança era a gente esperando receber algo, e a gente está Era, aprendendo com esse livro que essa troca, né, entre é, dar e receber é que é, nos enche de esperança. muito interessante foi fazer essa caminhada, sabe? Porque eu fui a hospedeira, né? Eu fui a hospedeira e é o serviço. A imagem do hospedeiro é o serviço, Serviço né? no bem. O serviço no bem. Muito obrigada, Edna. E com a Edna, gente, lembrando que ela conduz os grupos de Advento e os grupos da Páscoa com Jesus. Agora, em breve, passando o Carnaval, a gente vai recomeçar a Páscoa com Jesus. Então, a gente tem o nosso trabalho, né? E aí, ela e a Viviane são as voluntárias desses dois grupos. A gente faz o nosso mês de reflexão, mas todos os outros meses as meninas propõem leitura de textos, né? Com esse mesmo intuito de iluminando os corações. Gratidão, viu, Edna, pelo seu trabalho. Ai, Leonora, muito obrigada. Eu estava aqui tentando acertar o computador, estava difícil. É porque o Júlio nos ensina, e todos aqueles que forem falar, que é importante pegar a nossa boca, porque tem pessoas que não escutam bem, Não né? escutam. E aí eles fazem a leitura, a labial, né? E ajuda. Vamos Isso é. convidar
o seu Eroni, que está todos os dias aqui conosco, o seu Eroni está aos 28 dias aqui presente para fazer a nossa prece de encerramento de sexta-feira. Obrigado a todos, um abençoado dia. Vamos ao nosso encerramento. Obrigado, Edna, do fundo do coração. Obrigada, eu, Eleonora. Bom dia a todos. Mantendo essa egrégora elevada, conectada com o nosso Criador, este grande arquiteto do universo que proporcionou esta casa maravilhosa, este planeta Terra. Agradecemos a Ti, nosso Pai. Agradecemos aos bons espíritos que nos auxiliaram em nossas atividades, proporcionando amor, bondade, sabedoria e esperança. Rogamos, Pai, que nos ajude em pôr em prática as instruções recebidas, auxiliando-nos, cada um de nós, ao sairmos daqui, possamos sentir fortalecidos na prática do bem e do amor ao próximo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Boa sexta-feira a todos. Ficamos com Deus. Obrigada. Bom dia a todos.